Você quer ir morar no céu? Você quer ser salvo? Morar no céu ou reinar com Cristo aqui no novos céus e nova terra, como alguns acreditam que é no céu, outros acreditam que é aqui em novos céus e nova terra. Como a palavra de Deus diz em Apocalipse, a nova Jerusalém que desce do céu, que é nos apresentada como a noiva do Cordeiro, viu? Uma coisa é o que a palavra diz, outra coisa é o que os homens dizem. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Eu vou trazer aqui para você um mapa da salvação. O GPS que vai nos mostrar o caminho da salvação. A palavra de Deus mostra o caminho da salvação? Sim, a palavra de Deus deixa bem claro. Eu quero começar aqui com os irmãos numa palavra muito maravilhosa. Eu quero fazer uma oração e quero dizer para você, lembre-se de se inscrever no canal, deixar aí um like, deixar o sininho das notificações para você receber mais vídeos. Eu vou fazer uma breve oração aqui. Fique comigo e você vai saber se você está no caminho da salvação, se você já está salvo. O que diz a palavra do Senhor, ela fala claramente. É um mapa perfeito, um GPS perfeito para o céu, para a salvação. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o lar dessa irmã, desse irmão que está ouvindo nessa hora, Senhor. Abençoa com toda sorte de bênçãos para a casa do meu irmão, da minha irmã, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. Que ele venha ouvir a palavra, receber a palavra no seu coração nesta hora, Pai. Assim eu te peço e te agradeço. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer no livro de Tiago, 1 Tiago, eu vou começar, são 3 textos que são o endereço do céu. E todos eles estão no Novo Testamento. Eu vou começar, eu serei muito breve, fique comigo e você vai saber tudo. 1 Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 2, o verso 14, vai nos dizer aqui a epígrafe do texto que a fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado com justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amados irmãos, aqui deixa muito claro, aqui traz a explicação sobre Abraão, que Abraão ele vai sacrificar o seu filho Isaque em obediência a Deus, como fé no Deus Todo-Poderoso. E Deus, quando viu essa atitude de Abraão, Deus ficou maravilhado. E Deus chamou Abraão de amigo e disse, agora eu sei que tu me amas, Abraão. Porque não era só de palavras, meus irmãos. Não era só da boca para fora. Você está entendendo? Olha só o caminho para o céu. Não é só da boca para fora.
Você tem que, se você tiver condições, né, é claro, e ver alguém necessitado, principalmente um doméstico da fé, você precisa estender a sua mão. Eu vou muito mais profundo, meus irmãos, fique aí. Eu vou muito mais profundo nessa palavra. Você tem que estender a sua mão. Se você não tem condições, meus irmãos, de ajudar com algo, você pode ajudar com uma palavra, você pode ajudar orando, como Jesus fazia. Jesus, ele orava, Jesus, ele curava as pessoas, Jesus dava instruções, mas Jesus também provia o alimento quando era necessário. Nós vimos ali, teve 2 vezes que Jesus multiplicou pães e Jesus também multiplicou peixes. Mas agora, meus amados, veja aqui o que vai nos dizer a palavra do Senhor. Isso é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, o verso 35 e diante, isso aqui é o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Olha que tremendo. Diz assim, no capítulo 25, no verso 34, e todas as nações, aqui no 34, então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestisse, estando enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, ou não te vi e não te vimos, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Meu Deus, isso é muito forte, meus irmãos. Isso é muito tremendo. Os irmãos perceberam que eu li ali em Tiago que a fé sem obras para nada aproveita. É como um corpo sem espírito. E o Senhor Jesus, ele mostra claramente o que vai acontecer quando todos chegarem perante o Senhor, no dia do juízo final, na recompensa. É muito tremendo. A palavra do Senhor deixa muito claro. Há um texto também ainda que eu quero ler para completar, mas é muito tremendo, meus irmãos. Perceba que Jesus fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Eu quero te encorajar nesta hora a continuar servindo ao Senhor com fervor, a continuar colocando diante de Deus. Eu vou contar aqui um breve testemunho. Eu não queria contar isso,
mas eu tenho que contar. É uma coisa muito forte que me aconteceu. Eu tenho que contar, compartilhar com os irmãos essa palavra. Eu estava, uma certa vez, eu fui no mercado, um mercadinho pequeno perto da minha casa, no bairro que eu morava. E uns dias antes eu tinha comentado com uma pessoa, tinha acontecido um homicídio lá no bairro, e era uma briga uma rincha de gangues. E aquele rapaz que foi assassinado, eles eram muito jovens ainda. A turma dele era muito jovem ainda. Alguns acho que estavam até na adolescência ainda. E eu falei que aqueles lá de baixo, que era no lugar mais alto onde eu morava, e tinha o pessoal da Baixada lá, do lugar mais baixo. E eu falei, os pessoal lá de baixo são mais bandidos, porque esses aqui ainda são muito pequenos, ainda são muito gurizada. E um deles escutou simplesmente aquele comentário que eu fiz. E quando eu fui no mercado, eles estavam em 8 na frente do mercado, e eles vieram para me agrediram, tentaram contra a minha vida, me machucaram, simplesmente por eu ter falado aquilo. E eu fiquei na hora muito nervoso, mas eu lembrei que existe Deus. E eu coloquei diante de Deus aquela situação, coloquei diante de Deus, orei a Deus, pedi a Deus misericórdia pela vida daquelas pessoas. Com uma atitude de um cristão, orei, botei diante de Deus, coloquei na mão de Deus, porque a justiça pertence a Deus, meus irmãos. Eu estou contando isso porque talvez alguém possa ter te ferido, talvez você possa estar ferido. Não deixe de amar, não deixe de querer o bem das pessoas. Eu orei a Deus e pedi a Deus que colocasse alguém na vida deles, uma mulher cristã, ou que eles viessem a se converter, que Deus falasse com eles através do Espírito Santo. E coloquei na mão de Deus. E passou ali algum tempo, passou um mês mais ou menos, veio a notícia que um deles tinha sido morto, tinha sido assassinado pelos próprios amigos de outro lado que ele tinha lá, que confundiram ele. E assim foi indo, meus irmãos. Eu coloquei na mão de Deus, eu não fiz a justiça com as minhas mãos. Eu orei a Deus, pedi a Deus que transformasse a vida deles, que eles eram muito jovens, mas Deus fez o que achou melhor. Apenas um que eu sei que está vivo, e esse eu encontrei ele numa vigília, ele me deu a paz do Senhor numa vigília, ele se converteu, Deus fez a obra na vida dele, hoje ele é um trabalhador, serve a Deus com a sua família. E os outros, meus irmãos, Deus fez o que era para ser feito, conforme Deus quis. E mais foram 3 situações que eu sofri agressões, assim de bobeira, e eu coloquei na mão de Deus, e a justiça pertence a Deus, a justiça foi feita a Deus. Eu não sei o que você está passando, o que está te afrontando, mas nós temos que ter o coração voltado para Deus. A justiça não pertence a nós. Deus fala que nós devemos abandonar a ira. E o caminho para o céu é esse, é ter fé. A fé sem obras é morta. Nós temos que ajudar. Esse rapaz que sobreviveu, um dia ele estava com o pé quebrado e o carro dele estava embicado numa rua, assim, que era uma subida sem saída, e a esposa dele não sabia fazer a volta. Ele veio e me pediu para que eu fizesse a volta, deixasse o carro embicado para baixo para ela poder seguir. Eu prontamente fui lá, fiz isso, fiz a volta, deixei pronto. E nós seguimos em paz hoje. Hoje nós temos comunhão, nós temos paz um com o outro, para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, e aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 34, que eu li, é muito tremendo. Jesus conta o que vai acontecer lá no céu. Lá no céu, Deus vai separar uns à sua direita e uns à sua esquerda. E o protocolo aqui é que quando eu tive fome, me desse de comer, quando eu tive sede, me desse de beber, quando eu estive nu, tu me vestisses. E para os outros, para esses, Deus vai dizer, vinde para o reino que está preparado desde a fundação do mundo.
E para outros, Deus vai dizer, apartai-vos de mim. Você, porque quando eu estive nu, quando eu estive sede, quando eu estive fome, você não me supriu. Veja que tremendo, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 13, a suprema excelência do amor. Essa é forte. Aqui fala que mesmo que eu faça isso tudo, né? Diz, eu não vou ler aqui tudo, eu só vou explanar o que está escrito aqui, né? Que fala ainda que eu falasse a língua dos homens, ou a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa como um sino que retine. Fala, meus irmãos, que línguas passarão, profecias vão se cumprir, e depois que se cumprir, se passou. Fala assim de várias coisas, mas o amor é o que vai permanecer para sempre. Por isso nós devemos lutar quando alguém nos afrontar, quando doer no nosso coração. Nós temos que chegar, se humilhar diante do Senhor em oração. Assim como eu contei o testemunho que eu fiz, eu estava machucado, sangrando, estava nervoso, mas eu lembrei que existe Deus e coloquei diante do Senhor. O Senhor pode ter misericórdia? Pode, mas o Senhor também pode fazer justiça? Pode, mas nós temos que fazer a nossa parte, abandonar a ira e amar, colocar diante de Deus, colocar diante do Senhor as nossas aflições. Porque mesmo ainda que entregamos tudo, diz aqui, para ser vendido para doar aos pobres, mas se não tivermos amor, por isso que Jesus fala que por aumento da iniquidade o amor de muitos se esfriaria. Mas nós temos que cuidar, meus irmãos, para que nosso amor não venha se esfriar. Às vezes é difícil, há pessoas difíceis de se conviver, mas nós temos que colocar diante do Senhor. É diante do Senhor que nós vamos vencer. Sozinho nós não podemos nada, mas com Deus nós possamos tudo. Essa palavra aqui é sim um mapa, um GPS para chegar no céu. É o que diz a palavra. Não é eu que estou falando. É a palavra do Senhor que está falando. Você com certeza compreendeu, porque a palavra é muito clara. Não necessitou quase nada de interpretação da minha parte para que você entenda essa palavra. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, irmão, irmã. Eu quero pedir nesse momento que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua vida, as suas finanças. Se algum casal que está passando por tribulações, passando por guerras, por lutas, que o Senhor venha com a sua mão forte dissipar toda a luta, toda a contenda, toda a contrariedade. Se alguma irmã orando pelo seu esposo, algum irmão orando pela sua esposa, que Deus venha trabalhar, que Deus venha fazer a obra maravilhosa na vida de cada um. Que Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus. Irmãos, muito obrigado por estar comigo até aqui. Deus abençoe.